Por que as altas cortes perderam confiabilidade? Por que se pediu o impeachment de um ministro do STF? Ou seja, em determinado momento a gente assistia pela TV Justiça as sessões do STF, eram trocas de desaforo, trocas de ofensas pessoais. A política produziu isso que está aqui. Não foram as Forças Armadas. As Forças Armadas não foram atores disso. Foi a política que produziu. Foi a política que produziu Lula, segundo mandato dele, Dilma, foi a política que produziu os dois impeachments, foi a política que produziu Jair Bolsonaro e foi a política que trouxe de volta o presidente Lula ao poder. Era o melhor? Chegamos no que a gente queria? Levamos 4 décadas construindo um país democrático e politicamente mais desenvolvido. Tivemos esse acidente agora. Nós estamos fazendo isso para analisar por que o Bolsonaro perdeu uma eleição que parecia ganha para ele. Eu acho que eu já dei minha opinião. Acho que o presidente Bolsonaro perdeu a eleição para ele. Sim. Foram muitos equívocos, muitas coisas ditas impróprias. Não preciso repetir aqui, todo mundo deve lembrar da campanha. Mas eu acho também, Paulo Sérgio, que ele sofreu uma marcação homem a homem o campo inteiro pela imprensa, parte da imprensa, a Rede Globo foi uma delas, que ultrapassou todos os limites da razoabilidade. Até porque teve coisas que eram mentirosas e aconteciam. Foi colocado criminosos dentro do... Ou seja, vocês lembram das notícias, foram gravações que não existiram no condomínio que ele morava, gente que era qualquer... Enfim, qualquer coisa que acontecia no país era culpa do Bolsonaro e era noticiado com uma lente que amplificava muito o episódio. Eu acho que é preciso reconhecer isso. Acho que é uma questão que essa imprensa que tomou parte na eleição, ela vai ter um dia que explicar isso, né? Mas quando ela se posiciona como parte, eu tenho que duvidar do que vem noticiado. E é o que eu tenho feito. O que a gente viu de novidade na reação do governo ao episódio da Praça dos Três Poderes? Ou seja, existem nos livros, nas matérias, nos livros, nos tratados que cuidam de gestão de crise, todos eles coincidem que tem dois momentos que são sintomáticos e que é preciso rever o que se está fazendo. E são 2 momentos subsequentes. O primeiro é quando a pessoa, a autoridade, o responsável ou os responsáveis começam a se esquivar da culpa. E o passo seguinte é achar o culpado. Então, o que nós estamos vendo em Brasília é a mesma técnica utilizada no Mensalão, no Petrolão e em outros escândalos que aconteceram. Eu não vi, não é comigo, eu não sabia, não me contaram. O que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro é absolutamente desnecessário qualificar, porque todos nós concordamos que é uma barbaridade, que não podia ter acontecido. Mas está na história de quem era responsável pela segurança daquilo. E quem era responsável pela segurança daquilo, no dia seguinte saiu procurando culpados, para eximir-se da culpa que tem. Essa é uma questão que tem que ser encarada. Recaiu toda a culpa no governo do Distrito Federal. Sim, é muito fácil, o Fábio Augusto, comandante da PM do Distrito Federal, está preso. Temer. O Anderson Torres está preso. O governador está afastado por 90 dias. Então vou te dizer 90 ou 60? Hein? Durante o governo Temer, nós enfrentamos em todos os problemas que aconteceram na esplanada dos ministérios a mesma resistência do governo do Distrito Federal, que era o governador Rodrigo Hollenberg, à época, que era de oposição, era do Partido Socialista Brasileiro. A polícia, não a polícia, mas o comando político do sistema, do aparato de segurança pública, secretário de segurança, enfim, nunca foram encontrados no telefone quando havia uma crise. Nunca. Foi preciso que tivesse uma conversa com o governador, para que botasse... Ele trocou a secretária de segurança, aí depois colocou um policial federal, que eu não me lembro se era da ativa ou aposentado, e as relações melhoraram. Nós enfrentamos aquele episódio de 3 prédios de ministérios incendiados, o estrago maior foi no Ministério da Agricultura,
de dentro do Palácio do Planalto. A gente prepara sempre a pior hipótese. Quem tem a responsabilidade de garantir a segurança de um lugar sagrado do ponto de vista da democracia brasileira, que é a Praça dos Três Poderes, não tem o direito de raciocinar que está tudo bem. A responsabilidade é e será sempre cumprida pelo critério da pior hipótese. Qual é a pior hipótese? Então, vou estar preparado para a pior hipótese. Não aconteceu, ótimo. Parabéns, vamos tomar um refresco e voltar para casa. Agora, achar que ninguém tem responsabilidade nisso, que ninguém tem nada poderia ser feito e que foi uma grande surpresa, é muito fácil. Não, são duas unidades do Exército que se revezam na guarda das instalações da Presidência da República. São duas. É o Batalhão da Guarda Presidencial e o Regimento Dragões da Independência, o primeiro Regimento de Cavalaria de Guarda. Eles que têm a missão de garantir a segurança das instalações da Presidência da República, não dos três poderes, da Presidência da República. Dos três poderes, o Judiciário tem a estrutura de segurança dele e o Legislativo tem a Polícia do Legislativo, que tinham 15 policiais, pela notícia que eu li ontem, policiais legislativos dentro do Legislativo. Não é nada para garantir uma turba, para segurar uma turba daquelas. Muito e a Polícia Judiciária, eu não sei quantos tinha, acho que já estava por aí também. Devia ser pouca gente. Muito bem. O Exército sair de onde estava, a Guarda do Exército, sair do Palácio do Planalto para proteger o Congresso ou o Judiciário, não tem competência legal para fazer. Sim. Não tem mandato legal para fazer. O que acontece? Quando há perspectiva, quando há risco, como eu disse, no critério da pior hipótese, a gente põe em reserva mais tropa, pede mais tropa para o BGP ou para o Dragões da Independência e põe em ponto. E usava muito a Força Nacional de Segurança Pública. Eu estou falando do meu tempo. E utilizava muito a Força Nacional de Segurança Pública, porque não é a tropa mais capacitada, mais bem preparada para a defesa do Congresso. E não tem origem nas Forças Armadas, vem das polícias militares. Das polícias militares. É isso que é feito. Era isso que nós fizemos. Foi assim que enfrentamos diversos episódios, diversos momentos tensos, né? O maior deles, aquele em 2017, quando tocaram fogo nos... Eu acho que o segmento político brasileiro deve muito à sociedade brasileira porque cometeu um erro básico. Ou seja, os políticos chegaram à conclusão que o presidente Bolsonaro tinha que ser afastado. Chegou-se a essa conclusão. A justiça, as cortes mais altas também não gostavam dele. Criou-se uma grande aliança informal, enfim, diversas pressões. E foram buscar o presidente Lula como sujeito capaz, como candidato capaz de derrotar Bolsonaro. Alongaram a crise que nós vamos viver, porque nós teremos 4 anos muito difíceis, porque a vitória foi apertadíssima, 1, alguma coisa, menos de 2%, alongaram a agonia, trouxeram de volta um presidente que tem coisas muito complicadas nas últimas administrações para resolver, para explicar, e a gente vive um momento muito difícil de prever o que vai acontecer, muito difícil de prever o que vai acontecer para o Brasil. O novo governo eleito, assumiu e não consegue governar, Paulo Sérgio. Nunca, mesmo antes do 8 de janeiro, e eu dizia antes do 8 de janeiro, um ex-presidente durou tanto na manchete, porque o governo só falava do ex-governo. Ou seja, falar mal do governo incumbente pode até ajudar a ganhar a eleição. É uma tática utilizada para ganhar a eleição, mas não ajuda a governar. É preciso governar. É preciso governar. Então vem numa busca desesperada por culpados e gente para colocar a culpa. O presidente Lula, comandante supremo das Forças Armadas, dá uma declaração clara à imprensa, numa reunião com a imprensa, que não confia nas Forças Armadas. Como é que se pacifica o país a partir daí? Como é que se pacificam as Forças Armadas, que são instituição de Estado com a qual os governos do PT conviveram por 16 anos, aquarteladas, cumprindo seu dever, fazendo o que deveriam fazer? Sem nenhum trauma. Sem nenhum trauma. Pior, Paulo Sérgio, pior,
quem declara, um presidente da República, comandante supremo das Forças Armadas, que vai à imprensa dizer que não confia nas suas Forças Armadas, sabe, desde já, que nenhum general vai convocar uma coletiva para responder à ofensa. Então isso é um ato de profunda covardia, porque ele sabe que ninguém vai responder. Ele sabe que ninguém vai contestar o que ele está dizendo. Ele sabe. Ou seja, é a velha técnica de procurar culpados. É a velha técnica de achar alguém para pagar o pato por aquilo. Ou seja, tu está entendendo a gravidade disso? Pô? As Forças Armadas são baseadas na hierarquia e na disciplina, constitucionalmente. Estão disciplinadas e submetidas às estruturas hierárquicas. Aí o maior, o topo da cadeia de comando, o comandante supremo, vai lá dizer assim, eu não confio nesses caras. Mas aí o que as Forças Armadas fazem? Elas não têm mais o que fazer. Aí, convenhamos, né? É até risível isso. Ele disse, não deveria ter dito, se confia ou não confia, eu não sei, mas a verdade é que ele disse. E aí, como é que... Não é um emprego. Se as pessoas estão descontentes, pega o boné e vai embora. E é o que foi feito. É o que foi feito com esse mesmo grupo político nos outros governos. Procurar culpados. Hoje não tem culpado por nada do que aconteceu. Ora, não tem cabimento. Eu quero agradecer muito à Rede Pampa, ao meu querido, estimado, admirado amigo Paulo Sérgio. Eu dou a minha opinião e com a minha cara exposta e eu assino o que eu escrevo. É isso que eu acho, é isso que eu penso. Eu espero profundamente que os responsáveis pelos nossos destinos façam uma reflexão do que está acontecendo e tenham a grandeza de buscar a pacificação.